O silêncio da sala foi quebrado pelo som ensurdecedor da porta batendo. E todos os olhares se voltaram para Miguel, que com a voz trêmula disse: "Eu sei a verdade." As palavras caíram sobre a mesa, como um peso insuportável. Clara estremeceu e quase perdeu o fôlego. As velhas feridas que haviam sido cuidadosamente escondidas pela família começaram a se abrir diante dos olhos de todos. "Não pode ser", murmurou Helena. Sua voz baixa e grave, tentando manter o controle. Mas suas mãos tremiam. Os olhares começaram a se cruzar, e o ambiente se encheu de uma tensão pesada, como se o ar em volta tivesse se tornado denso. Ana, sentada ao lado de Clara, apertou sua mão de maneira quase desesperada, enquanto Miguel continuava. "Eu encontrei uma carta. Estava escondida atrás da foto do vovô." Cada palavra que saía de sua boca parecia ser mais uma rachadura na estrutura da família. Clara sentiu seu coração bater mais forte. Seu corpo estava frio, mas seu rosto queimava de vergonha e raiva. "Não, Miguel, isso não pode ser verdade", disse Roberto com a voz carregada de uma mistura de negação e medo. Mas Lucas, que estava quieto até então, disse, sem hesitar: "Deixe-o falar, Roberto. Se há algo para ser dito, que seja dito agora." O silêncio foi esmagador. Todos esperavam, mas ninguém queria ouvir. O que mais estava por vir? E quem seria capaz de suportar o peso da verdade? O choque do momento anterior ainda pairava no ar, e as palavras de Miguel ecoavam na mente de todos. A tensão na sala era palpável, como se o tempo tivesse parado. Clara olhou para Helena, que permanecia impassível, como se tivesse construído uma muralha invisível ao seu redor. "Se isso for verdade, tudo o que construímos aqui vai ruir", disse Roberto, sua voz abafada pela incredulidade. A sala se encheu de murmúrios, e a comida fria na mesa parecia esquecer seu propósito. Ana, sempre a mais calma, tentou quebrar o silêncio dizendo: "Não podemos simplesmente ignorar isso. Não podemos fechar os olhos." Mas Helena foi firme. "Nada disso é verdade. Essa história já morreu." A dor em suas palavras cortou mais fundo que qualquer grito. Lucas, que tinha permanecido quieto até aquele momento, se levantou da cadeira, seus olhos fixos em Helena. "Se isso for mentira, por que esconderam a carta?" A luz da sala parecia tremeluzir, e o peso das palavras de Lucas foi como um golpe direto no coração de todos. Clara sentiu seu estômago revirar, e uma sensação de impotência a envolveu. O medo de que algo ainda maior estivesse prestes a ser revelado começou a se infiltrar no ar. O que mais estavam escondendo? As palavras de Lucas ainda ressoavam. Ana tentou aliviar a tensão, dizendo: "Não estamos aqui para fazer acusações, mas para entender o que está acontecendo." Mas Helena se levantou abruptamente, e sua voz cortou o ar. "Você não entende, Ana. Eu fiz o que era preciso para proteger todos vocês." O choque foi imediato. Clara ficou paralisada, seu corpo congelado enquanto observava sua avó, que nunca se mostrara tão vulnerável antes. "Proteger? Proteger de quem?" perguntou Sofia, que até então tinha ficado em silêncio. Helena olhou para ela com um olhar gélido, e o ambiente ficou ainda mais denso. Miguel, com os olhos ardendo de raiva, gritou: "Se você tivesse nos protegido, a gente não estaria aqui agora, ouvindo tudo isso." O clima se intensificava, e o ar parecia denso, quente. Clara queria sair. Queria fugir de toda aquela dor, mas algo dentro dela a fez ficar. A verdade estava sendo empurrada para a superfície, e ela não sabia mais se queria ver até onde isso a levaria. A discussão se arrastava, e Helena estava em um estado de negação tão profunda que parecia uma barricada impenetrável. Lucas já não sabia se deveria continuar a falar ou apenas esperar. "Você vai mentir até o fim?" perguntou.
A voz pesada, sem paciência. Helena olhou para ele, e pela primeira vez, hesitou. Eu fiz o que precisava fazer para manter a nossa família intacta. Respondeu, com a voz tremendo. A pressão no ar era insuportável. Clara sentiu seu corpo pesar cada vez mais com cada palavra que saía da boca de Helena. E qual é o preço disso, vovó? Quantas mentiras você já nos contou? O ar parecia condensado em torno dela, e a sensação de que estava perdida em um turbilhão emocional só aumentava. Ana tentou intervir, mas foi interrompida por Miguel, que disse: nada mais vai voltar ao normal. Não depois disso. O silêncio após essas palavras foi ainda mais ensurdecedor. Helena, pela primeira vez, parecia pequena, como se toda a força que sempre usara para controlar sua família tivesse sido esgotada. A verdade estava finalmente saindo, mas por que parecia que todos estavam se afastando dela? No final da noite, a família se encontrava à beira de um colapso. Helena se sentou novamente, exausta, e a tensão que pairava na sala parecia finalmente ter se assentado. Eu fiz isso por amor, disse, sua voz agora mais suave, mas ainda com a dureza que vinha de anos de esconder a verdade. Ana olhou para Clara, e então para Helena. Amor ou controle? Perguntou, a dor em suas palavras tão clara quanto a luz que iluminava a sala. Miguel se levantou abruptamente, sem paciência para mais palavras vazias. Chega, eu não aguento mais. Ele foi para a porta, e seu gesto de ir embora parecia ser um reflexo de tudo que havia sido destruído. Clara ficou parada, o peso da descoberta ainda esmagando seu peito. Ela não sabia mais em quem confiar. Não sabia mais se poderia continuar vivendo naquela casa. A luta pela verdade ainda estava longe de terminar, mas o que viria depois? Haveria algum perdão? A noite estava fria, e as luzes da cidade pareciam mais distantes à medida que Clara caminhava pelas ruas escuras. O som do vento e das folhas secas batendo no chão aumentava a sensação de desconforto. Eu preciso saber o que está acontecendo. Ela murmurou para si mesma. O medo começava a apertar seu peito. A carta, o segredo de sua avó, tudo aquilo parecia um labirinto sem saída. Ana a seguia, tentando manter o ritmo, mas seu rosto mostrava cansaço. Clara, você precisa se acalmar. Podemos descobrir isso juntos. Sem mais gritos, disse Ana com uma voz suave, mas cheia de preocupação. Clara, no entanto, estava além da razão. Não tem mais tempo, mãe. A gente não pode mais esperar. Cada passo que dava parecia mais pesado que o anterior, mas ela sabia que não havia volta. O peso da verdade parecia querer derrubá-la, mas a força dentro dela a mantinha em movimento. De repente, uma sombra cruzou seu caminho. Lucas apareceu, com os olhos cansados, mas firmes. Vocês estão indo atrás da verdade, mas isso pode destruir tudo. Clara olhou para ele, sentindo que algo estava prestes a mudar. A descoberta não seria simples. Ela estava prestes a enfrentar o que mais temia. Depois de caminhar por um tempo, eles finalmente chegaram a um café abandonado. Um lugar silencioso que parecia ser o refúgio momentâneo de todas as tensões. Clara se sentou à mesa, a respiração pesada. Eu não sei o que fazer com tudo isso, ela disse, olhando para a carta que ainda estava em suas mãos. Ana, que se sentou ao lado dela, respirou fundo, tentando encontrar palavras para acalmar a filha. Às vezes a verdade nos destrói antes de nos libertar, ela disse, olhando para o vazio, como se estivesse se lembrando de algo distante. Clara, ainda agitada, olhou para Lucas, que estava mais distante. Eu só quero entender, Lucas. Por que ela escondeu isso de mim? A pergunta parecia pesada no ar. Lucas ficou em silêncio por um momento e então respondeu. Porque talvez ela tenha medo do que você vai descobrir. Aquelas palavras ficaram com Clara.
havia algo mais. Algo que eles ainda não estavam prontos para enfrentar. A tensão não diminuía. Helena tinha se tornado uma figura sombria no horizonte de Clara. Eu não sei mais em quem confiar, ela murmurou. O medo da traição já a consumia. A ideia de enfrentar Helena diretamente parecia impossível, mas mais uma revelação surgiu. Sofia, que até aquele momento tinha permanecido quieta, falou. Eu sei o que aconteceu, mas você não vai gostar. Clara a olhou com desesperança. O que você sabe, Sofia? A resposta veio baixa, mas cheia de peso. Helena não está sozinha nesse jogo. Você está lidando com algo muito maior. O ar se tornou pesado, como se a revelação tivesse jogado uma sombra ainda maior sobre todos. Lucas olhou para Sofia, seus olhos agora carregados de uma suspeita amarga. E o que isso significa para nós? O que mais estamos prestes a perder? Sofia permaneceu quieta, e o silêncio entre eles parecia mais profundo que antes. Clara sabia que a única coisa certa agora era que a verdade estava cada vez mais difícil de alcançar. Em meio à confusão, Sofia se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva lá fora. Eu sei que isso tudo é muito para vocês, ela começou. Sua voz suave, mas cheia de uma sabedoria silenciosa. Mas, às vezes é preciso fazer escolhas que não gostamos para proteger quem amamos. Clara olhou para Sofia, seu olhar cheio de dor. Proteger. Você está me dizendo que o que fizemos até agora foi por proteção? Sofia virou-se para ela, com um olhar distante, quase triste. Sim, acredite ou não. Mas às vezes a verdade tem o poder de destruir, mais do que qualquer mentira. As palavras de Sofia pairaram no ar, como uma sombra, e Clara sentiu o peso delas em seu peito. Ana, que até então tinha permanecido calada, olhou para Sofia e perguntou: E agora? O que fazemos com isso? Sofia respondeu com um suspiro. Agora, é hora de decidir se queremos lutar ou se vamos deixar tudo desmoronar. O dilema estava posto diante de Clara, e ela sabia que a única escolha agora era seguir em frente. Mas até onde ela estava disposta a ir? Clara sentiu o peso da decisão se aproximando. Eu não posso ficar parada, ela disse, sua voz firme, mas o medo ainda visível em seus olhos. Ana olhou para ela, tentando oferecer consolo. Você não precisa fazer isso sozinha. Lucas se aproximou, com uma expressão resoluta. Mas se você decidir fazer isso, vamos todos estar com você. Clara respirou fundo e olhou para os rostos dos que estavam ao seu redor. Havia algo no olhar de Sofia que a fazia sentir que, apesar do medo, ela não podia mais recuar. Vamos descobrir a verdade. Não importa o que custe, disse Clara, sua voz agora cheia de uma determinação silenciosa. O caminho estava traçado, e não havia mais espaço para dúvidas. A decisão estava feita. Clara sabia que o que viria a seguir mudaria tudo. Amanhã trouxe uma calma falsa, como lençol esticado sobre ferida aberta. A casa respirava baixo, e os passos eram leves. Clara sentiu o peito folgar por um instante e quase acreditou. Marcelo, advogado do bairro, chegou com fala mansa e um sorriso discreto. Ana disse: Ele pode ajudar no cartório. Lucas assentiu, mas manteve distância. Marcelo elogiou a coragem de Clara e tocou a pasta como quem acaricia um segredo. O relógio da sala marcou 1 minuto longo demais. Sofia percebeu um olhar escorregando entre Marcelo e Helena. Vocês já se conhecem? Perguntou, suave. Marcelo riu curto, e Helena desviou o rosto. O cheiro de café ficou amargo no ar,
e Clara sentiu a pele arrepiar. Algo não estava certo. E o silêncio confirmou. O sol tentou romper as nuvens, e a sala clareou um tom. Marcelo explicou passos simples. Voz calma, palavras medidas. Clara disse: quero abrir tudo. Sem atalhos, ele prometeu diligência e respeito. Ana tocou o ombro da filha, e o gesto acalmou o tremor. Lucas relaxou um pouco, mas seus olhos ficaram atentos. Marcelo pediu a carta por alguns minutos, só para conferir números. Sofia notou a pausa longa na devolução. Está tudo certo? Ela perguntou, gentil. Marcelo sorriu com delicadeza e devolveu a carta devagar. Clara respirou mais fundo, quase confiante. O sorriso de Marcelo ficou um segundo a mais, e a confiança tremeu. No corredor, Marcelo pediu para falar a sós com Clara. Disse que verdade também parte quem a carrega. Clara respondeu que já estava partida, mas queria ficar inteira de novo. Ele questionou se valia ferir Roberto por um nome no papel. Clara sentiu a culpa morder, mas não recuou. Sem verdade, ninguém respira, disse firme. Marcelo retrucou que famílias sobrevivem com escolhas duras. Sofia apareceu ao fundo, silenciosa, encarando as costas dele. Lucas ouviu a última frase e gelou. A lógica de Marcelo parecia limpa, mas cheirava a mofo. A dúvida entrou pelos ossos de Clara como frio de inverno. Tudo quebrou no som seco da gaveta. Marcelo abriu a pasta e trocou a carta por outra cópia pálida. Foi rápido, quase invisível, mas Sofia viu. Pare! Ela disse, firme. Marcelo sorriu sem dentes e fechou o fecho metálico. Clara congelou, a garganta ardendo. Lucas avançou um passo e o ar ficou fino. É, para o bem de todos, Marcelo disse, cortante. Helena não moveu um músculo. Ana levou a mão à boca sem voz. Clara disse: devolve. A palavra saiu como lâmina. O silêncio, então, confirmou o golpe. O chão mudou de lugar. A sala caiu num silêncio oco, cheio de respirações curtas. Marcelo disse que levaria os papéis para corrigir. Clara entendeu o truque. E a dor virou fogo. Você trabalha para quem? Ela perguntou, baixa. Ele não respondeu, mas olhou para Helena por um segundo. That foi a chave. Ana chorou sem som. Lucas disse que não deixaria Marcelo sair com nada. Sofia já filmava os documentos com o celular. Clara sentiu a peça faltante encaixar. O apagamento sempre teve cúmplices. O coração doeu, mas firmou o passo. Ela decidiu seguir Marcelo até o fim. A casa ficou quieta depois do choque. O relógio fazia um tic-tac que doía. Clara andou pela sala como quem recolhe cacos invisíveis. O ar tinha cheiro de café frio e papel velho. Lucas disse: a gente não vai desistir. A voz saiu baixa. Ana limpou a mesa devagar, como se limpasse a culpa. Sofia abriu a janela e deixou o vento entrar. O som da rua parecia distante. Clara lembrou do olhar de Marcelo, liso demais. Ele mentiu. Ela sussurrou. O corpo tremeu. Mas a mente começou a ligar pontos. O recibo do cartório. O retrato torto. A gaveta que sempre emperrava. Helena cruzou o corredor em silêncio. Os passos dela não tinham pressa. Clara respirou fundo e tocou a moldura dourada. Atrás do retrato, uma poeira antiga. Um canto de papel aparecia como uma língua de fogo.
A calma morreu ali, ponto de... O toque do papel trouxe uma lembrança. O cheiro de mofo abriu uma porta antiga. O narrador disse que passado e presente falaram juntos. Ana estava num quarto de luz baixa, uma barriga coberta por um xale claro. Helena entrou com passos secos. Nomes se apagam, ela disse naquela tarde distante. O som de um carimbo bateu como um martelo. Jorge sorriu em uma foto no cais. O vento tinha sal. Ana chorou sem força. No presente, Clara sentiu o sal na boca. Você me tirou a história, ela disse para o vazio, que não era vazio. A memória mostrou um envelope com selo de hospital. Uma assinatura tremida. Uma caneta que falhou no último traço. O passado cheirava a álcool e medo. O presente cheirava a verdade. A última imagem do lampejo mostrou Helena pagando em dinheiro. Sem recibo. Sem voz. Sem Deus. Clara chamou Helena para a sala. O ar ficou parado. O coração dela batia como tambor lento. Eu quero ouvir da sua boca, ela disse. Helena sentou. Ereta, as mãos no terço pararam. Um pássaro cantou do lado de fora e calou. Lucas ficou na porta, calado. Ana não se mexeu. O silêncio pesou mais que grito. Por quê? Perguntou Clara. A pausa foi um abismo. Porque o mundo não dá pão para quem ama errado. A frase cortou fundo. Clara sentiu a pele arder. O retrato de Jorge olhou sem olhos. O piso rangeu, como se também quisesse falar. Quem te ajudou? Clara insistiu. Helena baixou a cabeça. A resposta mudou tudo. Marcelo nunca foi estranho aqui. Helena disse, calma. A voz parecia chumbo. Ele devia favores, eu devia silêncio. Clara fechou os olhos e viu a cadeia inteira. Eu salvei vocês do escândalo. Helena falou, certa de si. Salvou quem? Clara perguntou. Sem gritar. A família, disse Helena. A minha ideia de família. A linha entre certo e errado ficou borrada. Ana mordeu o lábio e sangrou pouco. Lucas abaixou o queixo. Verdades quebram telhados. Helena continuou. E eu segurei a chuva. Clara olhou para o retrato e não viu abrigo. Viu paredes. Viu grades. Viu espelhos. Clara entendeu a perda e a luz no mesmo instante. Lucas ficou atrás, como uma guarda mansa. O vento entrou e moveu a cortina. O pó brilhou, como estrelas pobres. Pensou na foto. Pensou na foto, pensou no próprio nome inteiro. A dor virou firmeza. Eu não sou o segredo de ninguém, ela disse, baixinho. O narrador disse que, às vezes, nascer de novo é só escolher a próxima porta. A casa ouviu e não negou. Clara levantou o retrato. Endireitou. E ficou pronta para o confronto. A casa prendeu a respiração antes do impacto. O corredor rangia como aviso. A lâmpada piscou 2 vezes e o ar ficou elétrico. Clara sentiu o coração bater nas têmporas. Lucas disse. Ele vem buscar a pasta.
Ana soprou. Tranca a porta. O silêncio respondeu mais alto. Passos firmes se aproximaram do hall. Helena ficou imóvel, rosto de pedra. Sofia ergueu o celular. Pronta. Roberto ajeitou o retrato na parede, como um escudo frágil. Clara falou. Hoje acaba. A luz... A luz oscilou, e o eco do portão cortou a noite. Marcelo chamou pelo nome dela. Doce demais. Entregue os papéis. É melhor para todos. O som do fecho metálico vibrou no bolso dele. O ar cheirou a chuva e ferro. Clara deu um passo. A colisão era agora, ponto. A porta abriu com estalo. Marcelo entrou, sorriso fino. Vamos resolver sem escândalo. Clara respondeu. Sem roubo. Ele disse que ordem é preservação. Lucas retrucou que ordem sem verdade é prisão. O ritmo da conversa virou lâmina. Ana pediu calma e não foi ouvida. Helena falou baixo. Deem a pasta e acaba. Sofia gravou cada sílaba. Marcelo esticou a mão. Clara recuou meio passo e ergueu o rosto. Meu nome não é papel apagado. O vento soprou e as cortinas voaram como bandeiras. Roberto avançou um passo hesitante, pedindo paz. Marcelo endureceu os olhos. O choque começou no centro da sala, ponto D. O empurrão veio seco. A pasta quase caiu. Marcelo puxou. Lucas segurou. O tecido rasgou, e os papéis voaram como aves assustadas. Sofia correu para recolher provas. Roberto estendeu os braços e tomou o choque entre Clara e Marcelo. Chega, ele disse, e a voz falhou. O silêncio depois do impacto pesou. Clara segurou o rosto dele, sentindo o calor e o medo. Desculpa, sussurrou. Ana chorou em silêncio, mãos trêmulas. Helena fixou o chão. Sem mover um músculo, o coração da casa bateu devagar. Clara entendeu que tudo custaria algo, e o preço já começava a ser pago. Clara ficou frente a frente com Marcelo. A chuva bateu forte nas telhas. Deixa minha vida sair do seu bolso. Ele sorriu curto. Eu mantenho estruturas. Clara avançou um passo. Você vem de silêncios. Ele ergueu a pasta ferida como troféu. Lucas disse. Basta. O pendente oscilou, luz em círculos. Quem te paga? Clara cortou. O olhar dele correu até Helena. O trovão respondeu por ela. Clara abriu a janela e o vento entrou como justiça. Acabou, a palavra ficou de pé. Marcelo vacilou. O choque final caiu entre luz e água. A tempestade recuou para um sussurro. O chão tinha papéis úmidos e passos lentos. Marcelo saiu sem palavra. Helena encostou na parede, menor do que nunca. Roberto respirou fundo e assentiu para Clara. Ana segurou sua mão e beijou o dorso. Leve. Sofia salvou os arquivos e enviou cópias. Lucas encostou a testa na dela, em silêncio. Clara olhou o retrato e sentiu o peito abrir. Eu existo inteira, disse, quase sem voz. A casa respondeu com um estalo suave. A noite ficou clara por um instante. E uma nova era começou no fio desse silêncio. A casa amanheceu em silêncio, como se o ar tivesse aprendido a ficar. O relógio voltou ao tic-tac comum, e o som parecia um curativo. A chuva parou. E restou um cheiro leve de terra. Clara caminhou devagar entre papéis úmidos. Cada folha parecia respirar.
Ana abriu as janelas e deixou a luz entrar sem pedir nada. Lucas recolheu fragmentos e alinhou sobre a mesa. Atento. Sofia salvou os arquivos outra vez, por garantia. Roberto passou um pano no chão com cuidado, como quem pede desculpas. Helena ficou na sombra do corredor, menor do que antes. Ninguém falou alto. O narrador disse que esse era o som do depois. Clara tocou o retrato e sentiu paz e dor ao mesmo tempo. Entendeu que não voltaria. Havia um lugar vazio na história, e seria para sempre. O coração de Clara bateu mais calmo, mas doeu quando lembrou. Viu flashes do cais, o sorriso da foto, o carimbo seco, pensou no que perdeu e no que ganhou. O narrador disse que a culpa vinha em marés curtas. Ana sussurrou que a verdade pesa, mas respira. Lucas encostou na parede e fechou os olhos por um instante. Sofia mostrou os backups e sorriu de leve. Roberto se sentou, cansado, com as mãos abertas. Helena cruzou o olhar com Clara e não achou palavras. O silêncio não era inimigo. Era ponte. Clara encheu os pulmões e aceitou o espaço novo dentro de si. A vida seguiria. Só que em outra forma. Ponto. Clara caminhou até a parede dos retratos. O tempo pareceu andar mais lento. O rosto de Jorge olhava o cais em silêncio. Lucas chegou perto e disse que ficaria ao lado dela. A voz quase não saiu. Ana tocou o braço de Clara e pediu que guardasse também as partes boas. Roberto assentiu com um sorriso pequeno. Sofia afastou um quadro torto e centralizou o de Jorge. O narrador disse que o perdão tem passos curtos e firmes. Clara encostou a testa no vidro frio e respirou. Obrigada por ter existido. Ela pensou. E o vazio respondeu com calma. A ferida fechou um tanto. O narrador disse que certas lições ficam em voz baixa. Clara abriu a velha caixa de sapatos. Dentro, recados curtos, mapas de lembrança, um bilhete guardado. Ana leu algumas linhas e sentiu o peito soltar. Lucas encontrou uma anotação simples. Falar com verdade dói, mas limpa. A frase soou antiga e nova. Sofia fotografou para a memória. Roberto encostou na janela olhando o céu abrir. Helena ficou atrás sem pedir lugar. Clara sorriu pouco e deixou cair uma lágrima limpa. Havia um fio entre o que foi e o que será. E ele não quebrava. Ao entardecer, Clara arrumou os papéis em novas pastas. O barulho das folhas soou como mar baixo. Ela colocou a foto no centro da parede. Ana acendeu o abajur e a luz ficou mansa. Lucas abriu a porta para o ar novo entrar. Sofia guardou as cópias num drive. Roberto fechou a casa com cuidado. Helena permaneceu, quieta, encarando a própria sombra. Clara disse apenas: chegou a minha vez. O narrador disse que a paz não é silêncio total, é caminho limpo. A noite desceu sem pressa. E a história respirou fundo para o fim que se aproxima. A casa ficou parada, como se o dia temesse começar. O relógio respirou fundo. A luz entrou pela janela e pousou nos retratos. O cheiro era de madeira, úmida e café novo. Clara passou a mão na moldura e sentiu calma e corte. Ana varreu migalhas de silêncio, sem pressa. Lucas abriu a porta e ouviu a rua, mansa. Sofia fechou o laptop e sorriu pouco. Roberto ajeitou a cadeira que sempre rangia. Helena ficou sentada, olhar perdido. Sem defesa. Está quieto, disse Ana. Quase um suspiro. Está, respondeu Clara, com a voz leve. O narrador disse que o depois parece vazio, mas é espaço.
E nesse espaço, Clara viu o que não voltaria jamais. Clara caminhou até o cais com passos lentos. O vento cheirava a sal limpo. A água fazia um som de respiração longa. Lucas ficou ao lado, sem exigir respostas. Ana manteve distância boa, respeitando o rito. Sofia guardou o celular e apenas olhou o horizonte. Roberto seguiu atrás, discreto, sem palavras. Helena não veio, e o vazio falou por ela. Clara tirou do bolso uma cópia seca da carta. Eu sigo, disse. Simples. O papel tocou o vento e tremeu como asa. O narrador disse que deixar ir também é amar. O mar recebeu o gesto e guardou. Sem som. A cena se dissolveu no brilho da água. No fim da tarde, Clara encontrou um áudio antigo. O ruído do vento veio primeiro. Uma voz masculina falou, como quem sorri. Se um dia você me procurar, olhe o mar. O coração dela cedeu, mas não quebrou. Ana encostou no batente e escutou junto. Lucas fechou os olhos para ouvir melhor. O narrador disse que certas presenças não terminam. A voz seguiu breve. Serena. A verdade não pede licença. Só chega. Clara respirou fundo e deixou as lágrimas certas caírem. O som apagou devagar, como onda. E a casa entendeu que a história tinha centro. Os dias avançaram como passos certos. A mesa ganhou flores simples. A parede guardou fotos em ordem nova. Ana e Roberto saíram cedo e voltaram rindo curto. Lucas cuidou da calha e da porta que batia. Sofia trouxe pão e tempo. Helena caminhou pelo quintal e contou as folhas sem pressa. O narrador disse que a cidade também muda quando a gente muda. Clara escreveu nomes completos em etiquetas claras. Obrigada, ela disse. Para ninguém e para todos. E o ar respondeu com leveza. Anoiteceu com cuidado. A casa respirou junto de Clara. As luzes ficaram baixas e o relógio disse pouco. Ela parou diante da parede e tocou o retrato. Boa noite, pai, sussurrou. Ninguém respondeu, e tudo respondeu. O narrador disse que a paz cabe numa mão, se a mão estiver aberta. Clara apagou a luz, deixou a janela entreaberta e sorriu de leve. A história recolheu as armas, e uma frase ficou de pé. Simples como o mar. A verdade não tem dono.